Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e mais uma reflexão sobre o Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me destes de comer. Eu estava com sede, e me destes de beber. Eu era estrangeiro, e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente, e cuidastes de mim. Eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu estava com fome, e não me destes de comer. Eu estava com sede, e não me destes de beber. Eu era estrangeiro, e não me recebestes em casa. Eu estava nu, e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Hoje, 34º domingo do tempo comum, estamos encerrando o nosso ano litúrgico com a solenidade de Cristo Rei. Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês que me acompanharam ao longo desse ano. A gente começou lá na Páscoa, fazendo essas reflexões semanais, e hoje estamos aqui, encerrando juntos o ano litúrgico. Semana que vem já entra o tempo do Advento, onde a gente vai preparando o nosso coração, preparando o nosso espírito para a chegada de Jesus no Natal. Então vamos lá, vamos fazer uma reflexão bem bonita para fechar muito bem esse ano litúrgico. Primeiramente, aqui a gente está falando de Cristo Rei do Universo. Ele próprio explica no começo da leitura, né? Quando ele voltar, ele voltará em toda a sua glória, acompanhado de todos os anjos, e se assentará em seu trono glorioso. E aí vai ter uma acepção do que ele chama de ovelhas e cabritos. Lógico, o texto aqui não é literal, né? A gente vai focar um pouquinho nisso de quem são as ovelhas, quem são os cabritos. E veja que coisa interessante. Aqui Jesus não está falando em fé. Jesus não fala que você acreditou em Deus, que você fez todas as suas obrigações litúrgicas, que você foi um perfeito seguidor da lei e do decálogo. Não. Por quê? Porque isso é a nossa obrigação. Isso é o mínimo. Mas veja que interessante que Jesus fala aqui especificamente do amor ao próximo. Os cabritos aqui, os malditos, perguntam, né, Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente, ou preso, e não te servimos? Eles não estão sendo condenados porque não serviram a Deus. Veja só a pergunta. Quando foi que te vimos com todos esses problemas e não te servimos? E não te servimos. Eles não entenderam. O problema aqui não era não servir a Deus, não era não amar a Deus. Eles amavam a Deus. Veja só os próprios fariseus. Os fariseus eram plenos seguidores da lei. O que eles não entendiam era que faltava o amor ao próximo. E aí Deus fala, não é mesmo? Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Então é para a gente se questionar, como temos levado a nossa fé? Será que a nossa fé é única e exclusivamente litúrgica? É uma fé que está fechada dentro dos limites da igreja, do templo físico, e quando a gente sai de lá, a gente de repente não é mais cristão, a gente não se importa com os outros, a gente
cai nessa cultura do individualismo, essa cultura do egoísmo, essa cultura em que a gente se coloca acima de todos e não se preocupa com os outros, ou a gente de fato ajuda os pequeninos, vê em Jesus os mais necessitados. Porque veja, aqui quando foi que te vimos com fome ou com sede? Ora, quando a gente olha para uma sociedade faminta e a gente acha que o problema não é nosso, a gente acha que talvez seja um problema do governo, o governo devia fazer alguma coisa, o governo, não sei o quê. Mas e você? O que você tem feito? Você ajuda os mais necessitados? Porque isso é dever do cristão. O estrangeiro. Quanto de problema a gente não vê ao redor do globo, nesses últimos tempos, de imigração, de pessoas saindo de um país e indo para os outros e sendo extremamente maltratados lá, vistos como invasores, vistos como inimigos. A gente tem inúmeros exemplos na América do Norte, na Europa, enfim, é só procurar que você vai achar. Aqueles que passam frio, aqueles que estão nas ruas. E em vez de a gente olhar para eles e pensar, poxa vida, olha a situação em que esses coitados estão, e ver neles Jesus, e pensar, poxa, como eu ajudo essa pessoa? Que tipo de obra eu posso fazer para dar um mínimo de aconchego para essa pessoa? Que não tem onde dormir, que não tem onde morar, que não tem um lar. Não, eu olho e falo, esse mendigo aí deve ser drogado, deve estar aí porque só fez besteira na vida. A gente já tem esse pré-julgamento, esse preconceito de olhar e achar que a gente está numa posição de julgar aquela pessoa, em vez de entender que nós deveríamos ajudar estes pequeninos, como se fossem Jesus, porque Jesus mora neles. Lembrem, hein? Somos iguais em dignidade. Somos todos filhos de Deus aos olhos de Deus. Jesus está deixando isso muito claro aqui. E veja, doente ou preso. Quando foi que tivemos doente ou preso? Na época de Jesus, havia os leprosos, que ninguém nem chegava perto. Falava, meu Deus do céu, esse aí é impuro. As pessoas se afastavam. Nós não podemos ser esses fariseus que olham para o doente e falam, meu Deus do céu, fica longe. E o preso. Jesus não está falando que o preso é bonzinho aqui, mas o preso está sim à margem, ele está marginalizado. E nós, como cristãos, devemos olhar para o próximo e tentar ajudá-lo, tentar levá-lo para um caminho bom. O preso é aquele que se perdeu, é aquele que está distante. Então, se você, super cristão, professa aquela brilhante frase, né? Bandido bom é bandido morto. Tem que matar mesmo. Cuidado, porque você é cabrito. Você será cobrado lá na frente. E Jesus vai olhar para você e vai falar, em verdade eu vos digo, todas as vezes que você não fez isso a um desses pequeninos, você deixou de fazer para mim, para Jesus Cristo, e por isso você está condenado. Cuidado com essa fé que é muito fechada nas paredes da igreja. Igreja em saída, construir pontes, ir até o necessitado e ajudá-lo. Entende? Precisamos amar a Deus e precisamos também amar ao próximo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai ao próximo como a si mesmo. Não existe separação entre acreditar e agir, fazer obras, viver uma vida de caridade. E aqui a grande caridade, o amor ao próximo. Não estou falando só de fazer doação, mas sim de ver no próximo Jesus. Não tem como desassociar essas coisas. Lembre-se, não basta só acreditar. É preciso também amar, é preciso colocar a fé em prática. Fé professada tem que ser fé vivida. Faça atos de caridade, ajude ao próximo e veja nesse próximo Jesus. Não julgue, acolha. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até a semana que vem e mais uma reflexão sobre o Evangelho já no tempo do Advento. Até lá!